Tia Lu está de volta, agora com a aulinha de literatura, e a nossa aula de hoje é sobre o modernismo do Brasil. Vamos lá. Bom, começando o modernismo do Brasil, nós vamos começar exatamente com a Semana de Arte Moderna, que é o que eu quero focar mais hoje nesta primeira aula sobre o modernismo, que vai se dividir porque nós temos 3 fases ou 3 gerações do modernismo. Então, a gente vai começar com o contexto histórico. Para começar, quando é que foi essa fase desse modernismo? Então, a primeira fase do modernismo no Brasil, que ficou conhecida como fase heróica ou fase de destruição, e a gente vai já entender por quê, começou mais ou menos em 1922 e foi até 1930. Essa primeira fase, como eu falei, são 3 fases do modernismo, né, no Brasil. Então, no caso, essa primeira fase aí, ela surgiu dentro de um seguinte contexto. O primeiro contexto aí, primeiro que ela foi numa época chamada de entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Então, um período um pouco conturbado mesmo. Mesmo assim, teve um grande crescimento industrial, principalmente onde? São Paulo. Um grande crescimento industrial, por quê? Porque lá foi um grande centro de imigração. Então, muitas indústrias foram se formando, avanços tecnológicos, carro, energia, movimento, que mais? Telégrafo, então muita coisa foi surgindo por conta desse crescimento industrial e, muito importante, a chegada dos imigrantes, por quê? Porque mais pessoas, mais progresso. Agora, uma mão de obra barata, não é? Mão de obra barata porque era muita gente, então, com isso também, muitos imigrantes ascenderam socialmente, conseguiram ganhar dinheiro aqui e nós formamos aí uma nova classe burguesa. Qual é essa nova classe burguesa? Nós ainda estamos no momento também daquela oligarquia do café. Então nós temos aí os cafeicultores, que também ainda era uma classe que conseguia gerar renda para o país, era o pessoal que tinha dinheiro. E esses novos imigrantes, esse pessoal que conseguiu ascender, né, conseguiu subir na vida, ganhando aqui com esse crescimento industrial, vamos dizer que juntaram-se as famílias, por exemplo, e surgiu uma nova classe. Né? Então, os jovens que nasceram desses cafeicultores, com os imigrantes, os jovens que nasceram aí, os jovens intelectuais, que iam estudar fora. Né? Que tinham o quê? Que tinham um poder aquisitivo que dava para estudar na Europa. E da Europa eles traziam o quê? Traziam as novidades, principalmente no campo cultural, né? Na literatura. Então, por isso que, assim, o modernismo, quando a gente está falando lá das vanguardas europeias, que foi a aula anterior, das vanguardas europeias, a gente vê que muitos jovens beberam dessa fonte, dessas vanguardas, dessas inovações nas artes, na cultura, e trouxeram para o Brasil. Então, perceba que foram jovens da classe burguesa, na classe alta, porque eles tinham condições de estudar fora e trazer as novidades. E aí eu coloquei aí como São Paulo como centro da cultura e da economia no país. Lembrar que foi um período também de fundação do Partido Comunista, que como era entre guerras também era um período que surgiram algumas revoltas e também uma crise econômica no país, porque também foi nessa época, nesse período, que teve aquela queda da Bolsa de Valores em Nova York, que foi uma crise mundial. Então, mais ou menos aí o contexto histórico. E lembrar assim, como o contexto principal aí é lembrar que esses jovens intelectuais iam estudar fora e traziam essas novidades, exatamente os que foram para fora trouxeram as novidades para que exatamente acontecesse a Semana de Arte Moderna, que a gente vai ver já já. Mas antes disso, deixa eu ver aqui o que temos no slide. Pronto. Antes da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 22, antes de realmente acontecer, já havia indícios desse novo olhar na cultura, nas artes plásticas, né, na pintura, na escultura, na literatura. Já havia esses indícios, como eu falei. Por exemplo, um pintor chamado Segal, ele foi para a Alemanha. Na Alemanha, lembra da vanguarda da Alemanha lá? O expressionismo, né? Então ele viu as vanguardas lá, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo. Ele trouxe a sua obra para cá, foi uma exposição, mais ou menos em 1912,
Então, muito antes da Semana de Arte Moderna, mas muitas pessoas não deram, como é que eu posso dizer, importância. Por quê? Porque até então era muito voltada para aquela arte bem tradicional. Né? A literatura também acadêmica, era tudo muito tradicional. Então, o Segal já trouxe isso para cá. Eu vou mostrar para vocês. Pronto, uma obra de Segal. Então, o Lazare Segal, uma das pinturas dele aí, você percebe que exatamente aí não tem aquele conceito de beleza convencional, como as pessoas estavam acostumadas, né, a verem nas pinturas. Então ele trouxe aí algo mais o quê? Expressionista. Lembra do expressionismo, que traz todo aquele rosto mais deformado, aquela tristeza. Então ele, né, do expressionismo, ele também trouxe algumas telas cubistas. Então isso aí, as pessoas não deram muita importância exatamente por ser algo que fugia ao convencional. Então já em 1912 já teve um pouco essa tendência modernista. E também veio Anita Malfatti, que ela era uma brasileira, também filha de pessoas que tinham dinheiro e foi estudar fora, e ela foi para a Europa, né, foi para a Alemanha, para os Estados Unidos, e quando ela retorna, em mais ou menos 1917, ela retorna e ela faz uma exposição. E nessa exposição eu vou mostrar para vocês um dos quadros, que geralmente, muitas vezes cai no Enem esse quadro aí, chamado A Boba. E não é por nada não que esse quadro vai estar, muitas vezes, em questões de prova. Esse quadro dela, A Boba, ela tinha umas influências vanguardistas, né, do cubismo também, você percebe na deformação assim do rosto, nas formas aí geométricas. Então não tinha aquela convenção, aquela beleza convencional. Obviamente, ela foi criticada na exposição que ela fez aqui em 1917, principalmente pelo pré-modernista Monteiro Lobato, que Monteiro Lobato escreveu no estado de São Paulo, no jornal, um artigo fazendo críticas severas a essa pintura e às outras pinturas da Anita Malfatti, né? Então acho que na apostila tem um trechinho do artigo em que ele diz que há dois tipos de artistas, então ele faz assim severas críticas dizendo que isso não é arte. Então ele coloca até palavrões assim que chocou um pouco também a própria artista na questão de ter sido bem criticada por algo novo, que na Europa já estava, como é que eu posso dizer, mais enraizado, e aqui não. Então em 1917 isso aí foi um absurdo. Então assim, Mário de Andrade, quando leu o artigo do Monteiro Lobato, ele escreveu também um artigo. Já nesse artigo ele defende essa arte, né? Essa questão de não ter regras no que você está criando, não ter limites, ser mais arte pela arte. Lembra do parnasianismo, arte pela arte? O importante era aquela métrica, a rima, as palavras cultas, os sonetos, não é? Então aquilo ali na literatura e na pintura, aquela coisa convencional. Então, a criação para o Mário de Andrade, exatamente era o que a Anita estava fazendo. Era algo muito subjetivo, era algo que era para ser da forma como o pintor quisesse, não? A liberdade de expressar do jeito que você quer, ou a sua escultura, ou a pintura, ou a própria literatura, o seu poema, no caso. Então, assim, isso aí foi muito antes da Semana de Arte Moderna. Depois dessa exposição, só para vocês verem que já vinha assim, progredindo, trazendo um pouco dessa vanguarda para cá para o Brasil. Mas aí o Oswald de Andrade, também, né, outro jovem intelectual, foi à Europa, né, e bebeu da fonte das vanguardas. Então ele ficou fascinado quando ele viu as exposições cubistas, dadaístas, surrealistas, futuristas. Então ele bebeu dessa fonte, trouxe para cá, né? Então reuniu pessoas que tinham essa mesma mentalidade de acabar um pouco com esse tradicional, e eles resolveram em 1922 fazer um evento. Na verdade era assim, como é que eu posso dizer a vocês, era uma semana, na Semana de Arte Moderna. Foram só 3 dias, mas assim foram 3 dias de muita turbulência.
E assim, a data 1922 foi escolhida porque exatamente era o centenário, né, da independência do Brasil, que foi em 1822. Ou seja, uma independência também, no caso, né? Independência, para eles, aquela coisa mais europeia. Vamos fazer uma coisa mais nossa, mais do Brasil. Agora, muitos autores falam que é uma ironia o Oswald de Andrade trazer uma tendência modernista para o Brasil, como você valorizar o nacional, que é nosso, a linguagem, a cultura, valorizar o que nós temos aqui, mas ele foi beber de uma fonte, ele trouxe dos parâmetros europeus. Então ele acha isso uma ironia, nessa questão um pouco realmente irônica de querer algo brasileiro, mas eu trouxe isso das vanguardas lá da Europa. Então um pouco da ironia aí, mas que deu certo. Então o Oswald de Andrade, ele trouxe, eu vou sair um pouco da boba aí, ele trouxe, juntamente, né, com alguns amigos que compactavam com eles nessa questão de mudar um pouco desse tradicional. Então, eu tenho uma Tarsila do Amaral, Nita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, o Manuel Bandeira, Ronald Carvalho, Vila Lobos. Então, muitas pessoas realmente aderiram e eles fizeram 3 dias Semana de Arte Moderna, que as artes no país nunca mais foram as mesmas, quer dizer, mudaram, e hoje ela é totalmente livre, né, na questão da sua amplitude mesmo. Eu sou livre para criar da minha forma, e vem desse comecinho aí, dessa Semana de Arte Moderna. E aí, da Semana de Arte Moderna, a gente pode dizer que nos 3 dias, nesses 3 dias, por exemplo, no primeiro dia Graça Aranha, lá o autor pré-modernista, lembra? O Graça Aranha, ele fez uma conferência. E o que é que tinha na semana? Conferência, tinha declamações, mostras de poesias, pinturas, música, danças. Então tinha tudo isso dentro dos moldes que eles queriam passar para as pessoas, né? Que era de chocar realmente, modificar, porque como era muito tradicional, algo que eles fizessem, até, por exemplo, até o Vila Lobos, no 3º dia, que ele estava com o pé doendo, de um calo. Dizem isso, né? De um calo. E ele foi todo arrumado e de chinelo, ele não foi de sapato, acharam que isso também tinha a ver com essa mudança, acharam até que era uma ofensa o coitado fazer isso. Então, na verdade, foi só realmente porque ele estava com problema no pé. Então, tudo que fazia, eles achavam que estavam absurdo. Então, por exemplo, a primeira conferência foi a conferência do Graça Aranha, que é a Emoção Estética da Arte Moderna, em que ele mostra qual é a intenção dessa semana, o que é essa arte moderna, o que é que ela quer passar para as pessoas. A gente vai já ver, eu acho que tem aqui. Então, eu coloquei alguma coisa dessa arte moderna. Experimentalismo, ou seja, mudança de gêneros e vocabulários. Chega só de sonetos. No caso, eu posso modificar o meu poema, ele pode ser um poema gráfico, o meu poema pode ter diálogo, o meu poema eu posso colocar uma linguagem coloquial. Então, eu vou experimentando, né? Obviamente, eu vou estudar mais, na questão de você estudar sobre a sua cultura, estudar um pouco sobre o meu país, porque não deixa de ser também, como eu quero algo bem brasileiro, né? Mostrar a cara do Brasil, então eu tenho que saber tudo sobre o meu povo. É um momento de estudo, e o Mário de Andrade faz muito isso. Se a gente for falar sobre o Mário de Andrade, ele faz muito esse estudo pelo país. E aí, ruptura com o passado, ou seja, acabou esse academicismo, essa métrica, essas rimas. Então, a arte pela arte do parnasiano, que foi muito combatido na Semana de Arte Moderna, inclusive foi até vaiado no 2º dia, porque no 1º dia houve essa conferência do Graça Aranha mostrando toda a estética moderna, né, da cultura. E também teve o Oswald de Andrade, declamou alguns poemas seus, os poemas dele tinham algumas paródias, são poemas piada, né, um pouco de sarcasmo, de alguns poemas antigos. E aí ele foi vaiado, xingado, ele foi nervosíssimo de mostrar os poemas, mas ninguém gostou do que viu no 1º dia, né? Eram muito vaiados mesmo, era algo diferente. Então,
causar polêmica, exatamente o que o Oswald fez, que o Oswald tinha muito isso, de causar polêmica. Ele queria isso mesmo, ele queria chocar. Por isso que, como lá no começo eu falei, que é a fase de destruição. Nessa primeira fase é uma fase heróica, porque foram heróis mesmo. E destruição por quê? Porque eles queriam destruir todo esse passado, não pensar mais em moldes europeus, nada de coisas antigas, academicismo, coisas, nada. Romper com esse passado e ver o cotidiano, colocar assuntos do cotidiano, trabalhar com pessoas, tipo, falar de pessoas do povo brasileiro mesmo, né? Saber nossa cultura. Então, assim, por exemplo, Villa-Lobos, no terceiro dia, ele compôs 3 músicas lá africanas, bem diferentes, né? E também foi xingado, o pessoal vaiava, né? Vaiava, às vezes miava, fazia um monte de barulho, todos reprovando o que eles estavam mostrando. Isso no terceiro dia. No segundo dia foi o mais tenso, né? O primeiro dia foi o Graça Aranha com a conferência. No segundo dia, o Manuel Bandeira, ele fez um poema chamado Os Sapos, que ele não compareceu, mas o Ronald Carvalho declamou esse poema, foi super vaiado, porque os sapos, quando ele começou a declamar, era uma crítica aos parnasianos, né? Ele dizia no poema, na apostila com certeza vai ter, ele dizia no poema exatamente isso, que ele não fazia rimas com hiatos, não procurava, era livre, versos brancos, versos livres. Ele fazia uma crítica, e os sapos, no caso, eram uma metáfora para os parnasianos, que foram bem criticados. O terceiro dia foi Villa-Lobos também, né, que é essa questão das músicas, e assim foi toda a Semana de Arte Moderna. Ela foi assim, todo mundo foi para ver, porque assim, como eram os moldes europeus, trouxeram algo para nos mostrar lá da Europa. Então, muita gente foi para assistir, para ver as danças, né, para ver as esculturas, as pinturas, para escutar o que eles tinham para falar sobre essa nova tendência modernista. Como eles eram coisas que traziam da Europa, foram achando que era algo maravilhoso na cabeça deles. E aí, né, foram curiosos, foram ver que vanguardas eram essas e tal. E aí, não gostaram, vaiaram. E depois, também teve muita crítica nos jornais, essa Semana de Arte Moderna. E a gente vai agora, depois disso tudo, a gente vai estudar. Sim, só para terminar aqui, eu coloquei aqui liberdade de expressão, que era o que eles queriam muito. Uma linguagem coloquial. Lembra que Dom Parnasiano era bem culta? Aqui a linguagem é coloquial, é uma linguagem realmente do povo brasileiro. A gente vai perceber em alguns poemas, principalmente do Oswald, que ele quer mostrar essa linguagem coloquial, esses assuntos do cotidiano, essas pessoas do povo, no poema dele. E dentro do poema dele, vou mostrar também a tendência das vanguardas, né? Tem um pouco de cubismo no poema dele, de dadaísmo. Então tem isso dentro do poema do Oswald de Andrade também. E esse nacionalismo aí já foi muita questão também de Enem, gente, de vestibular. Porque esse nacionalismo, quando fala nacionalismo, a gente lembra lá do romantismo, que no romantismo existe aquele ufanismo. Lembra do nacionalismo? Você exaltava a natureza, exaltava o Brasil nas suas belezas naturais. Também há um nacionalismo aqui, no modernismo. Só que esse nacionalismo não é só para exaltar o belo, não. É para exaltar o que está precisando ser melhorado. Lembra do pré-modernismo? Que falavam das regiões, o que estava acontecendo nas regiões. Ou seja, é uma coisa regional e que eu quero mostrar ao povo para que se possa melhorar. E aqui também, esse nacionalismo mostrando que o nosso Brasil, ele é assim, altamente progressista. Vou progredir, mas vamos melhorar. Então eu vou mostrar o que é o povo, vou mostrar a minha cultura, para a gente não valorizar o que é de fora, valorizar o que é o nosso. E isso é o nacionalismo do modernismo. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê já com a próxima aula, que é exatamente a primeira fase, que vão aparecer manifestos, vão aparecer revistas, vou falar um pouco do Oswald de Andrade, o Mário de Andrade também, que eles são essenciais para essa primeira fase do modernismo, que é a fase de destruição. Um grande beijo e até a próxima!